Pessoal, estamos agora na questão 5 da autoatividade da unidade 1 do tópico 3. Vamos lá. Ele nos dá essa função e pergunta: essa função é contínua no ponto 1 e 3? Então vamos relembrar. Quando a gente precisa ver se uma função, se o limite da função, se uma função é contínua, o que é que a gente faz? Primeiro passo. A função tem que estar definida no ponto. Então, a gente vai pegar essa função e vamos substituir onde é x por 1 e onde é y por 3. Vai ficar f no ponto 1 e 3 é igual a essa função. Vamos recopiar? 4x ao quadrado menos 3x mais y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Essa função no ponto x1, y3, qual é o valor dela? Nós temos que pegar a função, onde tem x a gente vai substituir por 1, onde tem y nós vamos substituir por 3. Vai ficar 4 vezes x ao quadrado, x vale 1, 1 ao quadrado. Menos 3 vezes x, que vale 1, mais y, que vale 3, dividido por x ao quadrado, x vale 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 1. Vamos resolver agora? A função no ponto 1 e 3 é igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 4, 4. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3 que sobrou lá, dividido 1 ao quadrado, 1, mais 3 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9, menos 1. Então, vai ficar 1 com menos 1 eu corto, 3 com menos 3 eu corto. Sobrou 4 dividido por 9. Então, a minha função no ponto 1 e 3 vale 4 sobre 9. A segunda condição agora, para olhar a continuidade da função, é ver se o limite da função, quando x, y tende a b, existe. Vamos ver agora se esse limite existe. Vai ficar limite da função. Qual é a função? 4x ao quadrado menos 3x mais y, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Recopiei a função. O limite dessa função, xy está tendendo ao ponto. O ponto vale 1 e 3. Então, quando xy tende a 1 e 3. Então, gente, eles querem saber qual é o limite dessa função quando x tende a 1 e y tende a 3. Vamos substituir o x pela tendência e o y pela tendência. Vai ficar 4 que multiplica x, que é 1, ao quadrado, menos 3 que multiplica x, que tende a 1, mais y, que tende a 3. Dividido por x ao quadrado, x tende a 1. 1 ao quadrado mais y ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 1. Agora, vamos calcular. O limite da função, 4 vezes 1 ao quadrado, 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 3, dividido 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9, menos 1. Corto 3 com menos 3, 1 com menos 1. Sobrou 4 sobre 9. A terceira e última condição para a gente olhar a continuidade é que a função no ponto tem que ser igual ao limite da função. Qual foi o valor da função no ponto? A função no ponto não vale 4 sobre 9? Tem que ser igual ao limite da função. O limite da função não foi 4 sobre 9? Então, a função no ponto é igual ao limite da função. Portanto,
A função é contínua no ponto 1 e 3. E assim finalizamos a questão 5.